Você já imaginou contratar uma consultoria tributária, recuperar milhões de reais, ficar feliz inicialmente, mas a posteriori ter que devolver todos esses valores e ainda com multa e juros? Pois é, isso aconteceu e pode acontecer. Como em todas as áreas, existem pessoas idôneas e pessoas que não são idôneas, que agem de má fé. E na área de consultoria tributária, não é diferente. Nós temos alguns exemplos que a Receita Federal trouxe ao longo dos anos de fiscalizações que giram aí na ordem de bilhões de reais e nós vamos aqui esmiuçar cada uma delas. Em 2024, a Receita Federal identificou mais de 20 bilhões de reais em compensações indevidas. Em 2025, mais de 11 bilhões de reais em compensações fraudulentas. Quando a gente fala em bilhões de reais, dado o histórico do nosso Brasil de muita corrupção, nós não temos a real dimensão do quanto de dinheiro representa bilhões, 1 bilhão, 2 bilhões de reais. Então eu quero trazer para vocês aqui alguns exemplos práticos, a deixar tangível todos esses bilhões de reais. Vamos lá. Aqui no estado de São Paulo, o governo estadual, em parceria com o governo federal, quando eles vão anunciar investimentos em educação, os pacotes giram em torno de 300 milhões de reais. Com esses 300 milhões de reais é possível construir 13 creches e 8 escolas. Se nós pegarmos essas fiscalizações da Receita Federal, nós temos um total de 30 bilhões de reais, que é 100 vezes mais do que 300 milhões de reais. Logo, com 30 bilhões de reais, é possível construir 1.300 creches e 800 escolas. Olha o tamanho dessa sonegação e desse problema criado no mercado tributário. Se cada escola ou creche conseguir atender 500 crianças, nós estamos falando aí de 2 milhões e 100 crianças atendidas com esses recursos que foram desviados da Receita Federal. Então, pessoal, é muito dinheiro. Eu não estou falando de coisa pouca. E agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de operações que foram deflagradas, falar para vocês qual foi o erro que aconteceu e como os empresários podem identificar se é uma fraude ou não, porque esse trabalho é um trabalho que gera muito resultado para as empresas. Muitas pessoas que atuam no mercado são idôneas, assim como a DSS, e não é uma regra geral que essas fraudes aconteçam em todo o canto do nosso país. A primeira que eu queria trazer para vocês é com relação à operação inflamável. Essa operação ela teve como principal objetivo identificar operações fraudulentas com relação aos postos de gasolina. Como que funciona a apuração dos impostos federais nos postos de gasolina? Esse segmento é um segmento que possui margens apertadíssimas. Então, eles tendem a optar pelo lucro real. E no lucro real, nós temos a apuração do PIS e da COFINS, as contribuições do PIS e da COFINS. Como que funciona isso no lucro real? Essas empresas que optam por esse regime estão sujeitas à não cumulatividade do PIS e da COFINS. Então, elas apuram esses impostos da seguinte forma. Ela tem as compras e as vendas. Sobre as compras, elas apuram um crédito tributário na entrada. Sobre as suas vendas, elas apuram um débito. Então, se uma empresa ela tem 1 milhão de despesa, e vamos arredondar a alíquota para 10%, ela tem um crédito de 10% sobre 1 milhão. Se ela fatura 2 milhões, ela tem um débito de 10% sobre 2 milhões. Fazendo o encontro de contas, nós temos ali 100 menos 200, um débito de 100 mil reais a recolher. Só que os postos de gasolina, eles possuem uma particularidade. Os combustíveis, eles são monofásicos. O que significa isso, Danilo? O PIS e a COFINS, eles incidem de uma só vez e lá no início da cadeia, na refinaria. Por que o governo fez isso? Para facilitar a fiscalização. A apuração funciona da seguinte forma. É fabricado o combustível, o governo presume quando esse combustível é vendido no final da bomba, aplica-se a alíquota do PIS e da COFINS e assim as empresas da cadeia até o posto de gasolina não precisam pagar PIS e COFINS. Então o que acontece na apuração dos postos? Ele não tem débito sobre o seu faturamento porque 95%, 99% da receita são de combustíveis monofásicos, mas ele acaba tendo créditos porque ele tem despesas que dá direito a crédito. Ele tem
energia elétrica, ele tem aluguel, ele tem as benfeitorias, ele tem máquinas e equipamentos. Então, como que fica a apuração dos postos? Ele tem, por exemplo, 100 mil de despesa aqui, apura 10%, ele tem um crédito de 10 mil reais. Quando ele vai apurar sobre as receitas, ele não tem débito, porque é monofásico. Então, ele costuma acumular créditos mensalmente. A Receita Federal, vendo essa situação, estabeleceu que as empresas que apuram saldo credor podem pedir esse ressarcimento trimestralmente, e isso acontecia nos postos e acontece ainda hoje. Só que pessoas de má fé viram ali uma oportunidade, porque no caso dos postos de gasolina, esses pedidos de ressarcimento, eles tinham uma prioridade, porque as empresas não tinham como usar esses saldos. Então a Receita Federal pagava esses ressarcimentos em 60, 90 dias, 120 dias. Consultorias que agiram de má fé viram uma oportunidade e começaram a criar créditos tributários nessas apurações para que esse valor que eu dei de exemplo para vocês de 10 mil virasse 100, 200, 300, 1 milhão de reais. Então, essas empresas começaram a apurar créditos, por exemplo, sobre os combustíveis, que não é possível, não há previsão legal. É vedado o crédito sobre os produtos monofásicos. E eles fizeram isso, e o sistema da Receita Federal tinha uma falha. Não tinha um auditor olhando esses valores, é tudo automático. Então a empresa começou a pagar muito dinheiro para os postos de gasolina, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais de ressarcimento. As pessoas que agiram de má fé viram uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Daí a Receita Federal, quando se deu conta, já tinha um rombo de mais de 1 bilhão de reais. Tanto é que isso influenciou e impactou a vida de consultorias idôneas, porque os pedidos de ressarcimentos pararam de cair. Então, nós tivemos essa operação inflamável. Outra operação que nós tivemos também, deflagrada pela Receita Federal, foi a crédito pirata. Olha só que nome. E, de fato, era crédito pirata, porque os créditos eles não existiam. Então, pseudos consultores agiam de má fé, abordavam empresários com a seguinte proposta. Eles ofereciam créditos tributários de empresas, clientes dele, que tinham encerrado as suas atividades e tinham muitos créditos junto à Receita Federal e não conseguiam utilizar. Eles chegavam no empresário e falavam o seguinte, faziam a seguinte proposta. Olha, você tem um débito de quanto aí mensalmente de impostos federais? Vamos pegar um exemplo de 1 milhão de reais. Ele vendia a seguinte tese. Olha, eu tenho um cliente aqui que tem 100 milhões de reais e ele quer vender esse crédito tributário porque ele não consegue utilizar. Então você me faz uma procuração e mensalmente eu abato esse 1 milhão de reais e você me paga 70%. Então você vai ter um ágio ali de 30%. Então para o empresário que pagar 1 milhão de reais, pagar 700 mil é um bom negócio. Só que a Receita Federal também, após muito tempo, conseguiu identificar essas compensações fraudulentas. Quando foram atrás desses consultores, não existia mais ninguém. Uma terceira e mais recente são compensações sobre guias inexistentes. Empresas fizeram levantamentos previdenciários e ao invés de vincular a guias que, por exemplo, passaram a ser DARFs com a entrada da obrigação acessória e social, eles criavam GPS fraudulentas para apurar créditos e fazer compensações. Resumindo, como em todas as áreas, nós temos pessoas idôneas e pessoas que não são idôneas. Queria até trazer um exemplo histórico para vocês que aconteceu na história do nosso país e que acontece em todas as áreas que nós atuamos profissionalmente, porque isso é um dado histórico. Se nós pegarmos a história do ouro, aqui no Brasil, lá por volta do século XVII, nós tivemos a descoberta das Minas Gerais. E nesse período, o que aconteceu? As pessoas que chegaram primeiro, aquelas que beberam água limpa, ficaram ricas, né? Ganharam muito dinheiro. Nós temos um outro grupo de pessoas que eu considero como grupo 2, são as pessoas que não tinham experiência com mineração, largaram tudo para trabalhar com isso e acabaram não se dando muito bem, se machucando porque não tinham habilidades e até perdendo a própria vida. Em terceiro, existiu o grupo de má fé, que eram os piratas da época. Quando existia a mineração, nós ainda éramos colônias de Portugal. Então todo o ouro que era extraído aqui era mandado para Portugal. E nós sabemos que Minas Gerais não tem mar. Para o ouro ir até Portugal, teria que chegar ao nosso litoral. Então nesse trajeto existiam pessoas de má fé que queriam ganhar o dinheiro fácil, não queriam trabalhar e achavam mais fácil o quê?
roubar as pessoas, matar os bandeirantes. Então isso aconteceu também. Mais recente, nós temos um outro exemplo que é com relação ao mundo cripto. Quem é que nunca ouviu falar sobre Bitcoin? Igualmente, da mesma forma que aconteceu no ouro, as pessoas que chegaram primeiro ganharam muito dinheiro, ficaram multimilionárias. Não só as que chegaram primeiro, mas as que tinham conhecimento e que acreditaram no Bitcoin e nas criptomoedas. Depois nós viemos o segundo grupo novamente, temos o segundo grupo de pessoas, aquelas que queriam ganhar dinheiro, mas não tinham conhecimento. Essas pessoas, e por não ter conhecimento, muitas delas perderam tudo, né? Por não ter a habilidade de lidar com as questões tecnológicas e também com a volatilidade, que é muito alta no mundo cripto. E também nós tivemos aquele terceiro grupo, que aconteceu no ouro e aconteceu no mundo cripto também. E o exemplo mais prático nós temos aqui no nosso Brasil, que são as pirâmides. Então, nós tivemos pessoas que criaram empresas de consultoria, fundos de investimentos fictícios, para captar recursos, prometendo taxas de retorno impraticáveis. E como que funcionava isso? Você aplicava lá o seu recurso e você tinha taxas mensais de 10, 20, 30%. Quem oferece isso no mercado financeiro? Ninguém, mas essas pessoas ofereciam. E inicialmente eles até pagavam. Mas esses valores não eram oriundos de investimentos ou de trades. Esses valores eram oriundos das pessoas que entravam depois que você. Então isso é uma pirâmide financeira. E o pior de tudo é que esses golpistas insistiam e influenciavam as pessoas que tinham investido dinheiro a reinvestir para ter os juros sobre juros. Então, quando a bomba estourou, muitas pessoas perderam 100% do seu patrimônio. Muitas pessoas que venderam casa, carro, os seus bens para investir com a promessa de mudança de vida e acabaram perdendo tudo. Outro exemplo mais recente ainda é com relação às bets. No início nós conseguíamos contar as bets na mão de um dedo, mas hoje nós temos centenas de bets. E também essas pessoas que criaram as bets ganharam muito dinheiro. As pessoas que começaram a jogar e têm conhecimento ganharam dinheiro também, mas nós tivemos um segundo grupo de pessoas que tentaram montar um negócio e não conseguiram, porque o governo criou inclusive uma taxa bem alta para que você pudesse ter uma bet, e pessoas também que não têm psicológico para lidar com o jogo. No Brasil nós temos um problema crônico com relação a apostas, então muitas pessoas estão perdendo todos os seus recursos com relação às bets e outro dado também é que pessoas estão pegando benefícios sociais para jogar, então é algo muito perigoso. E terceiro, nós tivemos as pessoas que agiram de má fé. Quem aqui não ouviu falar do Tigrinho? Pegando todas essas informações dos segmentos ao longo da história, na consultoria tributária aconteceu a mesma coisa. Existem pessoas que iniciaram na área de forma idônea e estão até hoje, no meu caso, há 17 anos trabalhando e gerando resultado para as empresas. Tivemos pessoas que aí o segundo grupo dos outros exemplos que eu trouxe, nós também temos na área de consultoria tributária, aquelas que não têm muito conhecimento, e aqui está também um grande problema nesse setor, porque imagina só, você colocar uma pessoa que não tem experiência, que fez um curso na internet, e eu não tenho nada contra cursos, para quem vende curso ou para quem faz cursos, mas o nosso sistema tributário é um dos mais complexos do mundo. Imagina só, você sem experiência lidar com tamanha complexidade. E quando eu falo em complexidade, eu não estou criando um pânico, porque de fato não existe uma fórmula pronta para você fazer um diagnóstico numa empresa. É de fato um diagnóstico minucioso e ele precisa ser direcionado para cada empresa de uma forma diferente. Então não é qualquer profissional que consegue exercer essa atividade. E o terceiro grupo são pessoas que são golpistas, né? Na verdade não são consultores tributários, viram uma oportunidade, né? Já que os valores envolvidos são vultuosos. Nós tivemos recorde agora no mês anterior de arrecadação e a tendência é que isso aumente. Então eles se fizeram aí valer dessa montanha de dinheiro que circula nesse mercado para enriquecer ilicitamente. Tá bom, Danilo, mas qual o seu objetivo com esse vídeo, né? O mal já foi feito, a Receita Federal já notificou as empresas, elas estão aí tendo que pagar 30 bilhões de reais em compensações indevidas e as consultorias sumiram. Bom, o meu recado para essas empresas é que existe
um caminho a ser seguido para tentar mitigar e diminuir esses passivos tributários. Aqui na DSS nós pegamos empresas que estão nessa situação e nós temos uma responsabilidade social, porque dentro desses 30 bilhões de reais existem empresas, existem vidas, existem empregos. Então, dependendo da situação, essas empresas podem quebrar. E aqui nós conseguimos um caso em específico de uma empresa que tinha um passivo de mais de 40 milhões de reais provocados por um trabalho de consultoria mal feito. E nós conseguimos, por meio de um diagnóstico, de um estudo, de uma transação tributária, foi uma junção aí de trabalhos dedicados a esse caso, nós conseguimos reduzir em 50% esse passivo e conseguimos também parcelar o restante dessa dívida. Dessa forma, a gente conseguiu que a empresa permanecesse viva, mantendo as suas atividades e os seus empregos. Então é possível sim, você que foi notificado, minimizar ou até eliminar parte desse passivo criado por pseudos consultores.